E aí, gente, tudo bem? Bom, a gente tá meio sumido do canal já faz mais ou menos, acho que umas 2 semanas, mas foi por um motivo necessário, vamos dizer assim. O Sandro estava na correria, trabalhando direto sem parar. Hoje que ele está tendo uma folguinha, porque ele não está com tantos funcionários de acordo como necessitaria. E eu estava correndo atrás de outras coisas que eu não conseguia estar gravando constantemente para o canal. Mas hoje a gente está voltando, graças a Deus, a todo vapor. Então o vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que é bem legal. Tá? Nós vamos dar para vocês aproximadamente 5 dicas de 5 bairros legais aqui do centro para viver, trabalhar e se divertir. Só que até então, nós vamos estar dando início a esse vídeo de hoje junto com vocês. O dia em São Paulo hoje não tá legal, tá bem friozinho, tá uma garoa como se tipicamente terra da garoa, São Paulo, vai. Ontem nós estávamos com 34 graus, hoje a gente está com a média de 20, então assim, tá bem frio. E aí nós vamos começar o vídeo de hoje descontraído. O Sandro tá passando um cafezinho pra gente tomar, porque ainda é muito cedo. E aí nós vamos começar esse dia de hoje e vocês vão estar acompanhando a gente. E aí, como é que vocês estão? Como é que passou essas últimas semanas? E você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, ative a sua notificação, deixe seu joinha, o seu comentário, que é super importante para a gente, para que o YouTube consiga distribuir, né, esse vídeo para mais pessoas. E claro, hypa muito esse vídeo. Não se esqueça disso, que isso é muito importante também. E aí nós vamos estar batendo esse papo para a gente poder ver o que nós vamos fazer do nosso dia. Além de nós vamos falar com vocês sobre esse assunto, nós vamos bater outro papo de entre outras coisas que é pertinente e vocês vão acompanhar esse dia com a gente hoje, certo? E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O Alessandro já fez aí a abertura para vocês. Hoje é um dia de folga, deu para a gente parar para fazer esse vídeo para vocês. E na verdade esse apontamento foi feito por um inscrito que fez pergunta para a gente do tipo se é bom morar no centro, ele já estava de mudança aqui para o centro, ou se ele iria morar, sei lá, na Zona Leste, que foi aonde ele apontou. Então a gente resolveu fazer um tema ligado aos, talvez na nossa visão, quais são os melhores bairros aqui no centro para que você viva, se divirta e também consiga curtir a vida noturna e ao mesmo tempo curta esse espaço, né? E qual bairro também, ou quais bairros a gente não considera tão seguro assim ou que precise de um ponto de observação em relação, pelo menos, à segurança. Bom, para explicar para vocês que nesses últimos dias foi bastante corrido, a gente não teve muito tempo de ficar fazendo vídeos e a gente adoraria fazer mais vídeos aqui. Então a gente vai tentar pautar vídeos específicos que a gente consiga gravar dentro de casa, até porque eu não vou ter muito tempo assim para poder sair ou a gente poder passear por aí fazendo vídeos externos, mas vai ter esse tempo ainda. Eu tô com a minha equipe bem reduzida, então ainda tô atrás de pessoas para trabalhar. Estou em treinamento, enfim, os dias estão sendo bem corridos, então eu não tive esse tempo todo, não tivemos esse tempo todo de dar essa devolutiva para vocês, mas sabemos que todo mundo aqui é muito bem-vindo, aqueles que já nos estão seguindo e aqueles que estão assistindo o nosso vídeo pela primeira vez. Nós somos o Casal do Centro, então agradecemos vocês que estão assistindo a gente aqui pela primeira vez. Bom, hoje eu vou dar uma limpada aqui nessa cozinha, só lavar essas últimas louças aqui do dia e fazer um cafezinho junto com vocês. E aí a gente vai batendo um papo. O bom é quando o Sandro está em casa, quem começa lavando a louça é ele. Normalmente é eu que acabo dando início e pontapé para começar a limpar a casa, mas hoje ele está em casa, ele está passando café, está lavando a loucinha, apesar que hoje ele merecia estar deitado só dormindo, né? Porque afinal de contas, né? Foram 2 semanas sem folga, sem respiro, de domingo a domingo, né? Quando a gente é CLT e tem que lutar pelo nosso dia a dia, né? É trabalho em cima de trabalho. Então eu gostaria muito de ir gravando coisas para mostrar um pouquinho da rotina e tudo mais, mas é cansativo para mim, é cansativo para o Alessandro. Depois quem faz a edição sou eu. O Alessandro pensa bastante aqui nos assuntos que a gente vai conversar sobre o centro, que é a gente não quer sair dessa abordagem, né? De falar realmente sobre como é viver no centro, como o centro facilita as nossas vidas, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente está muito corrido com os afazeres do dia a dia,
Eu acabo chegando no final da noite muito cansado, e a última coisa que eu quero é pensar nos vídeos. Mas ao mesmo tempo a gente também não quer abandonar o canal. A gente começou pensando em criar uma comunidade, essa comunidade está sendo criada e é muito importante. A gente até achou engraçado que agora tem até familiares nossos assistindo o vídeo nosso, então às vezes a gente até pensa no que a gente vai dizer ou no que a gente vai fazer no dia a dia, pensando no que essas pessoas vão achar do que a gente está fazendo, mas também crescemos nos últimos meses, né, numa quantidade considerável de pessoas pelo Brasil que estão nos seguindo, não só pelo Brasil, né, porque a gente tem pessoas que estão seguindo a gente que são de outros países. Sim, de Portugal, né? Por exemplo, Portugal, acho que a África também. Estados Unidos. Enfim, tem pessoas de outros lugares curtindo a nossa rotina do dia a dia. Mais uma vez, isso aqui pra gente é muito novo, a gente não está acostumado com isso, achamos interessante assistir outras pessoas que a gente já segue, e por que não abordar esse tema que para o paulistano já é muito tabu, né? Quando a gente fala morar no centro de São Paulo e ao mesmo tempo morar em apartamentos pequenos, que é a realidade agora de várias pessoas, né? Pessoas que estão morando sozinha, pessoas que estão morando às vezes como casal, às vezes até como família. E mais uma vez, esse nosso apartamento aqui, ele tem pelo menos 26 metros quadrados, não é muito grande, é um espaço muito bacana e facilita a nossa vida. E o que a gente quer passar justamente para vocês é justamente isso, tá? Como é viver num espaço pequeno, como é viver no centro de São Paulo, que eu sempre recomendo para todo mundo, porque facilita muito a vida de todo mundo, por transporte, por trabalho, por você encontrar tudo muito fácil por aqui, né? Transporte é muito fácil, lugares para se divertir é muito fácil, tem muita coisa que a gente faz aqui no centro, né, Alessandro? Que a gente faz a pé. Supermercado, vai a algum restaurante, vai a alguma balada, vai passear no final de semana, tudo aqui no centro com muita facilidade. Basicamente, quase 90% da nossa vida a gente faz tudo a pé. Literalmente a gente usa transporte ou até mesmo por aplicativo, se caso houver necessidade para um lugar que sai da área central. Fora isso, é tudo a pé. Perfeito. Outro detalhe também o quanto isso te facilita, mas o quanto o centro também às vezes assusta as pessoas. E é importante fazer essa abordagem, porque nós moramos no centro de São Paulo, que é uma metrópole imensa, são mais de 20 milhões de pessoas vivendo só na capital, e aqui no centro a gente tem essa coisa de tudo ter começado por aqui e depois ter se expandido para outros bairros. Então a parte cultural, a parte de prédios históricos é muito bacana aqui, tudo começa. Então as pessoas, elas gostam do centro, mas têm medo do centro. E o que a gente quer passar para vocês é provar que existe vida no centro, que as pessoas vivem no centro aqui de São Paulo nesse caso, mas a gente pode estar falando aí com uma pessoa que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, no Paraná, no nordeste do país, no norte do país, em uma capital, e se você for uma dessas casos, deixe um comentário aqui pra gente, que a gente gostaria muito de ouvir qual o seu relato da sua vida no centro da cidade onde você vive, que é muito importante, tá? Bom, o que eu quero fazer com vocês? Eu tenho que fazer o café do dia. Então, mais uma vez, eu vou fazer um cafezinho. Já falei para vocês que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre café, até porque eu trabalho com café. Aqui em casa, eu trabalho... Dá uma pausa. Tive que passar o pano de prato para ele, que estava do meu lado. Aqui em casa, eu trabalho com café. E hoje nós vamos fazer o café numa melitinha, tá? Existem outros meios de se fazer café, mas a gente vai usar uma melita do dia a dia. Naquele dia que eu fiz um vídeo lá atrás, se vocês forem procurar aí, dá para procurar que vocês vão ver o outro café que a gente fez. Hoje a gente vai usar um cafezinho chamado Bela Época, tá? Que é um cafezinho do interior de São Paulo. Esse café, ele tá numa torra média. A coloração dele, mais uma vez, é sempre muito clara, tá? Que a gente chama de torra média mesmo, tá? Aqui tá num pote de vidro. E vamos fazer esse cafezinho enquanto a gente conversa. Hoje aqui em São Paulo tá frio, tá calor, tá abafado, tá prometendo aí chover bastante nesses últimos dias, né, Alessandro? Pelo menos aqui a meteorologia mostra que a partir de hoje o tempo mudou, já tá uma garoa e um vento gelado.
a máxima está aqui 20 graus e a semana toda vai ser bem fria. Diferente da semana passada, que foi acima de 30, né? Uma coisa que é interessante aqui para vocês, e é uma pergunta para vocês: quantos de vocês costumam escaldar o filtro de papel antes de fazer o café? Por que isso é importante? Escaldar o filtro de papel é importante porque você tira o sumo químico do papel e aí você não passa o resíduo do papel para o seu café. Então é importante você escaldar, joga essa água fora e aí você começa o seu café, tá? Isso aí a gente pode fazer, mesmo sendo esse papel tradicional da Melita ou qualquer outro? Ou qualquer outro papel, e é importante sempre lavar o papel com água quente antes de você começar. Porque na realidade ele vai tirar as impurezas do papel. Exatamente. Aqui a gente está utilizando um medidor que é de 25 gramas, mais ou menos, para cada porção. Eu vou fazer pelo menos uns 700 ml de café, eu vou utilizar 3 colherzinhas dessa semi-cheia para a gente fazer esse cafezinho que a gente toma aqui no máximo o quê? Em 3 horas? 2 horas, talvez? Você estando em casa até menos, né? Porque eu tomo bem menos café que você. Você toma mais café do que eu. Beleza. Mas acaba durando umas 3 horinhas. Então eu vou pedir só para o Alessandro ver de perto novamente aqui, para ele ver o cafezinho. E aqui a gente vai fazer 3 ataques de café, tá? O primeiro ataque a gente vai molhar todas essas fibras de café. Só para deixar ele respirar. Isso é importante. Aí ele vai dar uma leve baixadinha, tá? E lembrando que esse café é um café de especialidade, mas poderia ser um café orgânico, tá? Um café gourmet. E ele tem uma textura mais clara, não vai ficar negro na sua xícara e vai te dar um café com um pouquinho mais de sabor, que é o que nós deveríamos estar tomando no nosso dia a dia. Você vai ver que até a borrinha dele, ó, fica marronzinha, não fica diferente, preta. Né? E o grão ele tá moído de uma forma diferente. Então a gente consegue a gente consegue uma textura diferente do café e você vai ter um café muito mais saboroso, tá? Aqui eu estou utilizando mais uma vez um café de especialidade, mas você poderia utilizar no seu dia a dia um café gourmet. Vou te dar um exemplo aí de café gourmet. Você vai no mercado e você compra aquele tradicional do dia a dia. Forte, extra forte, o tradicional está bem escrito nas palavras. Pode ser Melita, pode ser Pilão, pode ser Três Corações, que é o que eu estou lembrando neste momento. Mas vamos pegar uns Três Corações, por exemplo, que tem o forte, o extra forte, o tradicional. Em algum mercado, geralmente isso em bairros talvez de uma classe média para cima, talvez, você vai encontrar um pacotinho chamado Três Corações Gourmet, que é um pacotinho de 250 gramas. Esse grão é um pouquinho mais caro do que o nosso tradicional, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um café já melhor selecionado e melhor torrado. E essa sensação que a gente vai ter aqui, com certeza você vai ter na sua casa. O café ele já terminou de coar, é importante vocês perceberem que a borra do café ela é mais grossa, tá vendo? E mais clara também, porque aqui é só grãos de café bem torrado e bem moído, tá? Eu fiz mais ou menos 800 ml de café para aqueles mais ou menos 50 gramas de pó, 50, 70 gramas de pó mais ou menos, e ele é um café muito mais claro e muito mais saboroso, e essa é a ideia, a gente tomar bons cafés todos os dias, já que eu trabalho com café. Café é muito mais claro, então eu super recomendo vocês a conhecerem café de especialidade, seja lá qual for a marca, tá? Bom, o tema surgiu justamente por causa disso. Num dos comentários de um dos nossos seguidores, ele perguntou pra gente justamente isso. Se a gente recomendava algum lugar em São Paulo, no centro de São Paulo, para ele poder se hospedar, morar ou estudar, se for o caso, ou se ele deveria escolher um bairro mais distante, e o bairro que ele citou, ou a zona que ele citou, na verdade, aqui em São Paulo, foi a Zona Leste. Lembrando que São Paulo ela é dividida por zonas, realmente. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste, né? E a zona que ele citou nesse caso foi a Zona Leste. Bom, eu não vou citar o bairro aqui agora. E, consequentemente, eu respondi para ele que eu moro no centro e que eu recomendo o centro para ele. A partir daí, a gente ficou conversando aqui entre eu e o Alessandro se a gente não deveria abordar sobre isso, né? Falar para as pessoas que moram em São Paulo e que queiram morar em São Paulo, aqui no centro, qual lugar seria melhor para morar, e dando essa situação da nossa visão
aonde a gente acha um pouco mais seguro e aonde a gente acha um pouco menos seguro. Bom, gente, para começar tudo isso, a gente precisa lembrar que o centro de São Paulo literalmente não se resume à Praça da Sé. O centro de São Paulo é muito grande e ele tem toda uma parte histórica e também uma parte expandida que vai para outros bairros em si. Então nada se resume somente ao que a gente enxerga nos noticiários. Para isso eu vou pedir para o Alessandro falar os 10 principais bairros dessa região. Pode falar, Alessandro. Beleza, os 10 bairros que tá ao redor da gente é Sé, República, Consolação, Santa Cecília, Vila Buarque, Liberdade, Bela Vista, Higienópolis, Bom Retiro e Luz. Esses são os 10 principais que está na parte central e ao redor da parte central. Isso. A gente mora aqui, na verdade, nesses 10 bairros, próximo ao bairro da República, próximo ao bairro do Bom Retiro, próximo ao bairro da Santa Cecília e também da Vila Buarque e Higienópolis. E se a gente for para trás aqui, a gente vai para a região da Barra Funda. O que a gente quer com esses 10 bairros? Desses 10 bairros, a gente listou pelo menos 4 bairros onde a gente consegue passar para vocês o que a gente acha mais seguro, fácil de viver, fácil de trabalhar, fácil de se divertir. Se você veio a visitar a cidade por trabalho ou para estudos, acaba sendo bairros um pouco mais seguros da nossa vivência para vocês e esperamos que vocês gostem bastante disso ou dessas indicações para vocês. Eu vou estar falando para vocês sobre o bairro de Santa Cecília e a Vila Buarque, que são bairros muito tradicionais e que ele está localizado aqui na parte central, só que você andando nele, você acha que literalmente você está em bairro fora da parte central. São os dois bairros são muito legais, são bem arborizados, certo? Com alamedas diversas, vou citar uma, Alameda Barros, que é um lugar que a gente anda bastante. Então assim, a gente andando por aqui, basicamente eu e o Sandro, e acho que muita gente que vive aqui, consegue enxergar literalmente como um bairro na parte central, mas que às vezes a gente consegue se desligar disso. Só dar um ponto de atenção para o Alessandro, para vocês também, é o bairro que a gente nos finais de semana mais frequenta. Exatamente, é um bairro que a gente mais frequenta, até porque aqui a gente faz muita coisa por aqui, né? Então, tanto Santa Cecília quanto Vila Buarque são bairros que super nos atendem na parte de supermercados, açougue, é onde eu faço minha compra mensal de proteína, que vocês já acompanharam em outros vídeos, é onde eu faço hortifruti ou até mesmo feira, é nesses bairros que é basicamente onde eu vivo, onde a gente sai para comer muito. Inclusive é uma rede grande que tem na Vila Buarque chamada Johnny's, não é isso? Johnny's. Chama a rede Johnny's. É um restaurante, não é nada chique e nada sofisticado, mas é um lugar que atende muito bem a gente e milhares de pessoas. É muito bem frequentado. Eles foram muito inteligentes que eles abriram 5 unidades. E pelo que me consta, tem acho que para sexta que a gente andou esses dias lá, eu estava vendo. Então assim, é um lugar tranquilo, que ao mesmo tempo você vive no lugar e ao mesmo tempo você tem tudo ao seu redor. Então assim, esses dois bairros, Santa Cecília e Vila Buarque, são os dois que a gente super recomenda para todas essas situações. Claro, lembrando que, independente de qualquer bairro, a gente sempre tem que ter um pouco de atenção, porque não existe nenhum lugar em São Paulo 100% seguro. Mas esses que estão aqui ao nosso redor, os dois primeiros que a gente se considera mais tranquilo para toda essa situação. Perfeito. Só para vocês se situarem aonde fica esse bairro aqui no centro da cidade, a gente anda bastante no chamado Elevado Fosse Silva, que é o Minhocão. O Minhocão. Que a gente conhece agora como Parque Elevado, né? Parque Elevado ou Parque Minhocão, eles falam, né? O Santa Cecília e Vila Buarque fica entre a Avenida Angélica, que é a divisa do bairro com o Higienópolis. E também fica entre o Minhocão. Então ele pega esse quadrilátero que vai pegar Avenida Consolação, Avenida Angélica e o próprio Minhocão como base, que vai pegar tanto Vila Buarque quanto a Santa Cecília. São bairros grandes, tem essa cara de residencial, tem bastante prédio residencial subindo
tá? Tanto com apartamentos grandes quanto apartamento pequeno, a gente começou a notar. Na verdade, São Paulo tá uma verdadeira... Não, essa região da gente aqui, gente, tá assim, cada dia que a gente sai, a gente observa que tem terrenos cercados dizendo, aqui será construído tal lote, tal torre. A gente passa depois de 2 ou 3 semanas, já está na metade do prédio. Então, assim, a evolução de o crescimento disso aqui em construção está sendo muito rápido. Lógico, né? A gente percebe que gostaria que fosse bem menos prédio para ter uma área, né, mais respirável, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, não é o que está acontecendo. A gente observa que muito prédio está subindo por aqui, né? Mas esses bairros, tanto a Vila Buarque como Santa Cecília, existem ruas assim maravilhosas, bem arborizadas, mas mesmo assim você vê subindo o prédio. É bom de certa forma porque você tem pessoas vindo morar no centro. Morar mais pra cá, é muito exatamente. Bom, não só para essa área que a gente está considerando entre outros nossos melhores, mas aqui também para o nosso lado onde a gente mora também está subindo bastante torre. É verdade. Bom, agora a gente vai pro segundo bairro que a gente mais recomenda para vocês não só morar, trabalhar, estudar e também se hospedar, tá? Esse bairro chama-se Consolação. O bairro Consolação, na verdade, ele pega como base a Avenida da Consolação, que começa literalmente aqui no centro e vai terminar lá em cima na Avenida Paulista. O quadrilátero dela vai pegar a parte de uma avenida chamada Avenida 9 de Julho, para quem conhece aqui em São Paulo, pega o outro lado, que é a Avenida da Consolação, pega o outro lado, que é a Avenida Paulista, e termina aqui embaixo, possivelmente na Praça Roosevelt. Esse quadrilátero inteiro seria o bairro Consolação. O bairro da Consolação é bastante movimentado, até porque a Avenida da Consolação ela é uma avenida que ela corta a cidade do centro para a zona oeste da cidade. Ela vai sentido a Avenida Rebouças e a Avenida Paulista. Então ali você tem bastante edifícios de residências. Essa avenida ela divide tanto a parte do Higienópolis quanto a parte da Bela Vista. É um bairro extremamente dinâmico. Dentro do bairro você tem menos movimento, mais próximo à Avenida Consolação você tem bastante movimento. O bom é que ela é bem servida de avenida que vai pegar ônibus, né? Que você tem um corredor que vai sentido centro, zona oeste. Você tem metrôs que vai te cortando, então ele vai pegar metrô República, metrô Consolação, não é isso? Consolação, que é o... Metrô Consolação, metrô República, metrô Higienópolis e metrô Paulista. Então República, Higienópolis, Consolação, depois ele vai chegar lá em cima na Avenida Paulista, né, que é o metrô Paulista. Ali você tem a Mackenzie, que é a Universidade Mackenzie, ou Faculdade Mackenzie, não sei dizer qual é o nome exatamente do Mackenzie, e é um bairro extremamente dinâmico. Esse bairro é interessante a gente pensar que ali vai ter bastante hotéis internamente, vai ter muito edifício comercial. Uma coisa interessante ali é você pegar o Cemitério da Consolação, que é histórico, que é bem interessante de se visitar e saber a história desse cemitério. E dentro do bairro, que está pegando ali praticamente a Bela Vista, você tem a Rua Augusta, que é uma das ruas mais procuradas aqui de São Paulo para a parte de diversão, que você tem restaurantes, você tem bares, você tem teatros, e é uma rua extremamente alternativa. Ela funciona praticamente 24 horas do dia, você tem um movimento muito grande de manhã, e você tem um alto fluxo à noite e de madrugada. É o ponto alternativo da cidade, que começa lá na Avenida Paulista e termina praticamente ali na Roosevelt, que a gente já fez vídeo por lá também. Então a gente também recomenda, por justamente ter essa mobilidade de coisas acontecendo, fácil acesso a tudo, tem metrô, tem ônibus, tem grandes avenidas, a 9 de Julho também do outro lado é extremamente movimentada, e você tem esse conta-fluxo aí, que é a Rua Augusta. Você tem a Frei Caneca também, que é uma rua que tem shopping, bastante lojas para você comprar, supermercado, enfim, e muito prédio residencial subindo. Então Consolação é um outro bairro que a gente super recomenda vocês conhecer, morar, viver e estudar.
Acredito eu que quem vem, por exemplo, estudar na Mackenzie, por exemplo, ou em outras faculdades também, tem grandes hospitais ali também, que é muito importante também. Então, é uma região muito movimentada e geralmente muito procurada. Então, deve ter prédios novos subindo, deve ter hotéis para você se hospedar, e agora tem essas hospedagens também por tempo, né, por temporada, que você pode alugar por um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, que são bem interessantes. Então, é um bairro também que a gente super recomenda. Agora a gente chega literalmente no centro da cidade, tá? A gente passou então aí pela Vila Buarque e Santa Cecília, já passamos pelo bairro da Consolação, que a gente falou que é extremamente dinâmico, e agora a gente está chegando no bairro da República. A República seria a parte nova do centro, que o centro é dividido em 2 pedaços, o centro velho e o centro novo. A República faz parte do centro novo. E é aqui que começa todo o buchicho da cidade. É onde você encontra o melhor e o pior do centro num único lugar, que pode te assustar ou não te assustar. No centro da cidade, aqui nesse caso, falando da República, a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa aqui no centro. Então você tem República, você tem a parte do Lago do Arouche, você tem a parte ali, talvez, chegando ali na São João. Isso tudo seria o bairro da República, vamos pensar assim. A República, você vai encontrar os prédios mais icônicos da cidade. E você pega as principais avenidas, né? Então você tem aí, ó, Avenida Ipiranga, você tem Avenida São João, você tem Avenida São Luís, e dentro desse quadrilátero aí de grandes avenidas e bulevares, que antigamente com certeza era o luxo do luxo, hoje, como o São Paulo cresceu em demasia, as pessoas foram saindo, grandes empresas foram saindo, e aí foi criando esse dinamismo da onde a gente fala que o centro tem tudo de bom, mas também tem tudo de ruim. E a gente convive com tudo isso. Aqui no centro, na parte da República, é onde você vai encontrar grandes edifícios históricos como o prédio do Copan, o edifício Itália, que mais? Você tem grandes bulevares como a Avenida São Luís, ali está os principais pontos turísticos como a Biblioteca Municipal, você encontra aqui, você encontra o Teatro Municipal, você encontra a Avenida Ipiranga com a São João, onde você encontra o bar Brahma e tudo mais. O que a gente quer dizer com isso? Aqui na parte da República, você encontra as estações principais de metrô, como o metrô República, o metrô Anhangabaú e também a estação Santa Cecília, que já chega aqui próximo da gente. Na República, o que a gente fala para vocês é o seguinte: é um bairro gostoso de você viver, é um bairro gostoso de você trabalhar, é um bairro que facilita a sua vida no termos de você estar no trato central, porém, você tem que ter um número de atenção maior. É um bairro para que quem não conhece vai te apresentar um trato de insegurança em alguns momentos e segurança em outros momentos. Por exemplo, quando você convive no centro, aqui, pelo menos na parte da República, você vai ver uma parte de um povo de rua morando com mais facilidade, você vai ver a sujeira mais fácil, só que quando você mora aqui no centro, principalmente nessa região, você se habitua com tudo isso e você acaba não enxergando isso com tanta facilidade. Quem mora fora e vem para dentro acaba se assustando porque você vê com outros olhos e isso te assusta com mais facilidade. A República não é um lugar que você consiga, ou bairro República nessa parte, que você consiga simplesmente sozinho, em certas horas da noite, ficar vagando pelo bairro se você não conhece muito bem o centro. É um lugar que mesmo de manhã você precisa ter um ponto de atenção maior, com celulares, com bolsa, com joias. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte: ele é um bairro que te passa segurança quando você conhece muito bem o centro, mas ele é um bairro que ele se torna inseguro para você quando você não conhece o centro. Não é um bairro que você sai andando com o celular como se você estivesse conversando nos jardins. E mesmo nos jardins você tem que ter uma certa segurança. Mas é um bairro que vai te trazer mais insegurança. Principalmente à noite. Você, por exemplo, que é LGBT e está visitando a cidade pela primeira vez, o centro da cidade, principalmente a região da República, é onde você encontra
maior quantidade de bares, maior quantidade de danceterias, né, boates para você visitar, mas é um bairro também que, se você não conhece, tem que tomar uma certa preocupação. Mas é um bairro que, no trato diversão de final de semana, você vai encontrar de tudo. A parte da Consolação ali, onde você termina a Consolação e termina a Avenida Ipiranga, que é um encontro das duas avenidas, você tem o Copan. No Copan você tem muita coisa para você fazer, tem muitos bares, tem muitos restaurantes, tem muita coisa acontecendo ali no Copan. Assim também como toda essa parte ali que tem o Copan, tem o Edifício Itália, tem a Avenida São Luís, também tem muitos bares. Ali tem a Galeria Metrópolis, que é legal para você visitar, que é sei lá, quase como se fosse um antigo shopping da cidade, mas ali, nessa época, devia ser um must morar naquela região. Ali tem muitas coisas alternativas nessa Galeria Metrópolis. Você tem a parte da biblioteca municipal, você tem ali a Barão de Itapetininga, 7 de Abril, são regiões ali que tem um comércio muito ativo, porém, visualmente, de manhã, principalmente na correria da cidade, ele se torna não tão bonito. Mas, se você souber aproveitar toda essa parte comercial, você vai aproveitar bem o centro. Porque tem muita cafeteria, tem muita loja, tem muitos edifícios residenciais, tem muitos hotéis que estão aqui no centro, e se você souber aproveitar tudo isso, o bairro da República vai te trazer tudo, um pouco de toda essa história da cidade, e ao mesmo tempo a parte de diversão, de estudo e tudo mais, você vai aproveitar bem. Então quem está vindo pela primeira vez e quer ficar no bairro da República, os únicos pontos de atenção escolha bem onde você vai ficar hospedado, seja num Airbnb ou não, ou seja um hotel. Tome cuidado quando você vai andar, principalmente à noite, se estiver sozinho. Eu não estou dizendo que o centro é totalmente perigoso. Eu só estou dizendo para vocês que você tem que ter um corpo de atenção maior, seja à noite, principalmente, ou até mesmo de manhã, se você não conhece muito bem a cidade. Mas se você souber aproveitar bem a cidade, você vai ter fácil acesso de metrô e de ônibus para as principais avenidas, fica perto de tudo, né? Perto da Avenida Paulista, perto da Bela Vista, perto do centro mesmo, que é a Sé, perto de tudo, você te facilita isso. Você tem o Teatro Municipal, você tem o Bar Brahma, você tem o Edifício Copan, você tem o viaduto, que é o Parque Minhocão para você andar, você tem a Praça Roosevelt, enfim, você tem um monte de coisa acontecendo exatamente na região da República, mas que te pede um pouquinho mais de atenção. Bom, agora a gente vai falar para vocês do não tão menos importante ou mais importante, o bairro da Liberdade, que para a gente é um charme. Se a gente for parar para analisar, a Liberdade é o bairro, se a gente for parar dizendo que é o bairro mais temático, né? Porque ele é direcionado literalmente, né, ao público oriental. Por que a gente fala da Liberdade? A Liberdade, além de ser um bairro que a gente tem observado o crescimento dele muito grande para moradia, para trabalho, porque ele dá acesso a N bairros da capital paulista, não só a parte central, que ele é um bairro que pertence ao centro. O que dizer da Liberdade? É um lugar maravilhoso para se passear, para se comer, para se divertir, até porque a gente frequenta muito ali, né? Principalmente quando a gente quer as coisas da parte oriental, que a gente fala da culinária japonesa, então tem bons restaurantes, grandes supermercados que vendem tudo que você quer da culinária oriental, seja ela japonesa, coreana, chinesa, tudo você acha ali. Fora que, né, tem todo final de semana, mas dia de semana também tem uma feirinha que contém ali na parte principal, nas grandes ruas do bairro, que você acha tudo que você quer. Tanto na parte de artesanato, cultural, tudo que fala da culinária japonesa ou do artesanato deles, né, da cultura deles em si, você acha ali. E é um bairro que ele te dá acesso a tudo. E vem gente, basicamente, de toda a capital paulista, de outros estados, e quando vem pessoas de outros países que quer falar sobre cultura japonesa ou oriental, é a Liberdade. Então, assim, é um bairro, não é tranquilo, porque é bem agitado, é movimentado, mas assim, para trabalho, para diversão, para cultura e para se viver hoje, é considerado também, na nossa opinião e entre outras pessoas,
um bairro tranquilo para se viver, não é? É fácil de chegar por lá. Muito também, fácil, né? você tem metrô. Fácil de chegar porque você tem a Estação da Sé, que está atrás da Igreja da Sé, você já está na Liberdade. Sim. E você tem a Estação Liberdade e acima você tem a Vergueiro, que as estações são muito próximas. Então, você indo pelo metrô Liberdade ou Vergueiro, você está na Liberdade de qualquer forma. É um bairro, modéstia à parte, grande, não é pequeno não, é muito gostoso. Então esses são um dos bairros, não, né? É o último bairro que a gente considera mais tranquilo e seguro para a gente viver. Isso, e para quem vai viver nesse bairro, é interessante dizer que ele está próximo a avenidas que liga também o centro, a região do Paraíso, que é o comecinho da Paulista. Sim, lá em cima. É de fácil acesso para você chegar também na Avenida Consolação ou literalmente no centro. Então tem muita gente procurando ali para não só estudar, porque ali tem grandes faculdades. Subindo toda essa Avenida Vergueiro. Tem uma das mais famosas ali é a FMU, né? FMU, que está bem ali na parte da Liberdade. É um bairro, culturalmente falando, muito procurado. Então, para quem vier para São Paulo, ou para quem é de outros bairros que não conhece o centro e nem a Liberdade, se prepara para estar no meio de uma muvuca de pessoas. É muita gente, principalmente gente de sábado e domingo. Ainda de semana você anda com um pouco mais de tranquilidade, é cheio, mas é mais tranquilo. Agora, sábado e domingo, prepara-se para entrar numa muvuca de pessoas e você fala, nossa, da onde saiu tanta gente? Não é só pela parte culinária, da parte de comida, né? É curiosidade, porque ali é legal, você tem os mercados que vendem tudo, você tem a parte de artesanato deles, então assim, você se inteira de tudo. E toda vez que você vai na Liberdade, sempre tem uma novidade relacionado à cultura oriental. Então, assim, tudo que é novo, a gente desbrava. Então, também é um bairro, uma região que tanto eu quanto o Sandro, a gente vai bastante lá, principalmente para comer. E vale a pena vocês desbravarem todas as ruelinhas, porque elas têm aquelas, como chama? Aquelas porque a gente se engana, viu, gente? A gente, quando frequenta, é hora que a gente vai lá há muito tempo, né? A gente sempre ia na avenida principal, onde está a feirinha, onde estão os restaurantes. E depois a gente começou a fuçar o bairro em si, você vê que as alamedas que descem aquela avenida principal é cheio de lugar legal. Restaurante, lojinha, cafeteria, o que você quer você acha ali. E aí a gente achava, olha, pra você como a gente era até meio burro nessa parte, vamos dizer assim. A gente achava que a Liberdade só era aquele pedaço ali onde tá a feirinha, onde tem aquela igreja. Não. Ela desce para baixo, várias alamedas que tem tudo que você quer. E é bem legal, viu? Dá para fazer um passeio bem extenso ali e se cansar, porque você vai andar bastante. E só fechando esse dado, o bairro da Liberdade tem essa coisa da parte japonesa, da parte oriental, mas também tem a parte dos negros, né? Sim, porque na realidade o bairro da Liberdade no início, né, ele foi, né, não vou dizer fundado, mas fazia parte da parte negra da escravatura. Então, até um tempo atrás existia muita briga. É um bairro oriental ou é um bairro que pertence à cultura afro-brasileira? E até então, tanto é que quem já foi na Liberdade ou nunca foi, quando você chega na praça, tem uma estátua muito bonita que representa, né, uma mulher negra, porque na realidade eles viveram ali, né? Tanto é que a igreja, que eu conheço como Igreja das Almas, ela tem muito fundamento na época da escravidão, né? Isso. Então, assim, é uma coisa muito forte. Isso. Só que a colônia japonesa e oriental tomou conta de uma tal forma que virou um bairro oriental, mas também a gente não pode esquecer as origens do bairro, né? Que foi, né, que começou não com o pessoal que veio do Japão, da China, da Coreia, enfim, mas sim com a colonização dos pessoal, né, que viviam aqui naquela época. Tanto que a estação chama-se Liberdade Japão. Exatamente. Por causa justamente dessa dualidade. Exato. Porque aí houve entrada num consenso, como se diz, a gente não vai dar nem para a Maria nem para o João, vamos ficar no meio termo. Só que pela lógica, hoje eles não conseguiam mudar, tirar tudo que é da oriental e jogar tudo para afro-brasileira, porque eles não iam conseguir, ia ser muito confuso. Então eles resolveram unir o útil ao agradável, mas a gente tem que ter respeito pelos dois lados, tanto pelos orientais, principalmente para a afro-brasileira, que faz parte da nossa cultura e da nossa vida aqui no Brasil, né? Tanto que você fala muito de uma igreja específica. É uma igreja que eu ia muito, faz muito tempo que eu não entro dentro dela. Essa igreja, o que é interessante dela, é uma igreja, não é feia, é uma igreja bonita, só que você desce umas escadas, você vai para o subterrâneo da igreja, onde tem um veleiro, que você acende velas para rezar e tudo mais.
Eu falo para você, é um lugar que é uma vibração densa, pesada, que eu falo pro Sandro, cada vez que eu ia lá, eu fecho o olho, eu lembro, eu arrepiava os pelos do braço, porque a vibração é tão densa ali, e aí você fala, alguma coisa teve aqui, né? E ela deve ser uma igreja de 1700, é uma igreja 1800, muito velha, muito antiga. 1900, sei lá. Deve ser da época da escravidão no Brasil, com certeza. Com certeza foi uma igreja que deve ter sido construída pelos negros, com certeza tem tudo uma ligação ali, entendeu? Então assim, é uma igreja que traz paz, tranquilidade, mas você percebe a vibração teve muito sofrimento naquela região, né? Então a gente tem que ter o respeito, porque as pessoas merecem isso, né? Bom, agora a gente chega na parte que a gente não queria falar, mas precisa ser falado, tá? A gente citou aí os bairros que a gente recomenda que você viva, que você curta, que você também aproveite toda a parte de infraestrutura para diversão que esses bairros te oferecem, que foram esses últimos aí. A gente citou aí Santa Cecília, Vila Buarque, a gente citou aí Consolação e também citou o bairro da República. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bairros que a gente acha um pouco mais inseguros, mas que tem muita gente que vive também. A gente não vai denegrir essa parte em relação a isso, mas é uma vivência nossa, até porque a gente não frequenta tanto esses bairros, tá? O bairro que a gente vai falar aqui então será Sé e também a região da Luz. Esses bairros são extremamente históricos para a cidade, então você vai ter muito contexto histórico para conhecer. Então assim, não são bairros que você não deva aproveitar, porque está perto aí da Liberdade, que a gente também citou aí como um bairro que a gente deve ter como referência, mas toda essa parte histórica de contexto, de infraestrutura, de aparelhamento cultural, tá nesses bairros, tá na República, tá na Liberdade, tá na Bela Vista, tá aqui na parte do centro, que é a Sé e a Luz. Mas vamos falar da Sé e da Luz em questão. A Sé é a parte onde começa literalmente a cidade. Eu não sei dizer para vocês se tem edifícios residenciais ali na parte da Sé, porque ali a gente está falando do centro antigo da cidade. Então eu não sei literalmente dizer se tem essa infraestrutura de residência. Acredito que tenha. Deixa eu falar, tem sim, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhei de aplicativo. Então a gente saindo para trás da Sé, não do lado Liberdade, do outro lado, sentido indo bairro, não é como que é o nome daquele bairro? Cambuci? Não, para baixo, antes do Cambuci. Antes do Cambuci? Baixada do Glicério. Uhum. Atrás da Baixada do Glicério ainda é considerado o bairro da Sé, onde tem um conjunto de prédios muito grande, só que assim, gente, é um lugar muito feio, e quem vive ali fala que ali é muito perigoso. Então é uma parte que não está ali pertinho da Igreja da Sé, para vocês terem uma referência. Ele está bem mais abaixo atrás, perto da Baixada do Glicério, que é outro bairro que é super delicado viver. Mas falando mais da Sé, ali daquela região central, pegando avenidas principais como, sei lá, a Rua São Bento, a região do Vale do Anhangabaú, a região que está ali, o Viaduto Santa Efigênia, onde estão os principais pontos turísticos da cidade. Eu não sei dizer se ali exatamente tem prédios residenciais subindo. Eu acredito que até tenha, não só subindo, mas a gente falou muito sobre retrofit de prédios, né, comerciais para residenciais. É uma zona extremamente central, deve ter residências sim naquela região, mas eu não sei dizer exatamente se tem pessoas que moram ali, eu não tenho essa referência. Seria interessante morar se tivesse? Sim, seria, porque você está perto também de metrôs como o metrô São Bento, o metrô Sé, o metrô Anhangabaú, tá tudo ali naquela região. Muito perto, né? E o interessante é que é o seguinte, quem morar naquela região ou quem se hospedar naquela região tem que tomar cuidado com tudo que a gente já falou sobre a República também, em relação a andar à noite, em relação a andar sozinho, mesmo que esteja de dia, sempre prestar atenção em todos os lados, não só para o centro, mas aonde quer que você esteja, mas ali é redobrado. Porém, você tem uma parte cultural e estrutural muito forte. Ali no centro você tem a Igreja da Sé, a Catedral da Sé, que é muito bonita e vale a pena visitar, a Praça da Sé, que é muito bonita e vale a pena visitar. Você tem edifícios
como um edifício que é um edifício da Justiça, que é um edifício muito bonito ali naquela região. Você tem as principais alamedas antigas, como a própria Rua São Bento, que eu falei para vocês, e todas as ruelinhas que tem ali. Você tem o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que vale a pena andar e conhecer. Você vai ter o Mosteiro São Bento, que vale a pena conhecer. Então, por mais que a gente fale que não seja um bairro tão bom, que ali é Luz e Sé, praticamente, na verdade ali a parte da Sé, praticamente, que é essa região que eu acabei de citar agora, tem uma parte cultural muito forte que dá para aproveitar muito bem. Eu só não sei dizer, literalmente, se tem edifícios residenciais, a gente vai consultar isso direitinho, a gente pode conversar isso em outros vídeos depois. Falando da parte Luz, que também tem uma parte cultural extremamente grande, tá? É tudo muito junto. Você tem avenidas como a Prestes Maia, você tem a Avenida Tiradentes, você tem o começo da Avenida Ipiranga, ali você tem a Estação da Luz, você tem a Pinacoteca do Estado, você tem o Museu da Arte Sacra, você tem a Praça da Luz, o Parque da Luz ali também, que está atrás da Pinacoteca. Enfim, você tem uma infraestrutura cultural extremamente grande. Ali eu já acredito que tem assim residências para que você consiga morar. A gente só se sente um pouco inseguro quando a gente está andando, sempre prestando atenção em tudo, porque a gente não sabe, né? E no caso aqui a gente está falando de homens. Agora imagina mulheres. Mas aqui no centro você encontra grandes avenidas comerciais. Vou te dar aqui um exemplo, na região da Luz, que quase liga a Luz ao nosso bairro aqui, como a Avenida, deve ser a Rua Santa Ifigênia. Você tem ali a região da Sé, você tem a 25 de Março. Na região da Luz, você vai ter já indo para o bairro do Bom Retiro, que é um outro bairro que a gente vai citar agora. Então é um bairro que de repente até tem algum lugar para você se hospedar. Geralmente, cuidado com as hospedagens também, que às vezes as hospedagens são mais simples, está mal localizado, você acaba não estando tão seguro quando você vai se hospedar, mas da parte cultural e restaurantes, se a gente souber aproveitar essa região, tanto Luz quanto Sé, você vai encontrar de tudo. Inclusive, falando de Sé, você tem o Pátio do Colégio, que é onde começa literalmente o centro da cidade. Ali tem o Pátio do Colégio, tem museus ali, que é o Museu da Marquesa de Santos, é o Museu Marquesa de Santos, né, que é onde ela viveu. Então tem muita coisa ali acontecendo. Só que, dependendo do horário, você não vai andar ali. Ali eu não vou recomendar você ficar andando sozinho, principalmente depois de, sei lá, 8, 9 horas da noite, resolver andar por essas vielas tirando foto, a não ser que você esteja em grupos de pessoas. Não que você esteja totalmente inseguro, mas é uma região que vai estar vazia, não vai ter tanta visitação e tem essa parte da insegurança de pessoas morando de rua. A gente nunca sabe o que pode acontecer naquela região. Você vai estar bem vulnerável ali, né? Exatamente. Então, em termos de moradia, não sei se seria um lugar bacana de ficar. Em termos de infraestrutura cultural, é ali que você vai andar. Não tem de como dia. Fugir. De dia. Não tem como você não andar, porque as principais coisas cultural da cidade estão nessa região, Sé e Luz. Bom, por último, a gente deixou como exemplo, claro que tem outros bairros aí, tanto bons quanto ruins, que a gente considera talvez tão ruim, é o bairro da Bom Retiro. O Bom Retiro ele está do lado da Luz praticamente, depois ali atrás da Pinacoteca do Estado e do Parque da Luz. O bairro Bom Retiro ele tá a principal via de compras de mercadorias, né? Que ali das grandes indústrias, tecelagens, roupas, né, confecções. Isso. Então ele é muito visitado por outras pessoas que vêm de outros estados e também do interior de São Paulo para comprar roupa para levar para outros lugares para vender. Essa rua principal, que é a Rua do Bom Retiro, e várias ruelinhas ali, é onde você vem para comprar roupa barata, é onde você vem para comprar calçado barato, em grandes confecções que atende tanto... como é que chama quando você compra a sua peça, quando você compra a quantidade? Atacadista, né? Isso, atacado ou pro varejo, é ali, ou quando não é ali, as pessoas vão pro Brás,
que também é centro. E vende da mesma forma. E vende da mesma forma. E é um bairro mais afastado do centro, mas é centro ali também. Mas a gente está falando exatamente do Bom Retiro, que está mais perto aqui da gente. O Bom Retiro também liga o nosso bairro aqui onde a gente mora hoje. É um bairro que passa por essa parte conturbada de muito morador de rua, que passa um pouquinho de insegurança e ao mesmo tempo é muito movimentado. No trato morar, eu também acredito que deva se tomar cuidado onde você vai morar ou onde você vai se hospedar, mas no trato comércio é um bairro extremamente forte. O bairro Bom Retiro é interessante porque é um bairro também oriental, mas focado no grupo coreano. Você tem talvez chineses e coreanos morando ali, então tem muitos restaurantes, cafeterias. Tem uma feirinha boa. Exato, e lojas específicas focado no meio coreano. Vocês gostaram do vídeo? Na realidade, o que a gente tentou mostrar para vocês, tá? Tanto eu quanto o Sandro, nós mostramos para vocês esses 4 bairros que nós consideramos um pouco mais seguro para tudo em relação a morar, trabalhar, estudar e se divertir, mas também mostramos 3 bairros dos quais a gente quase não frequenta muito, mas já fomos bastante, que é o Bom Retiro, Luz e Sé, porém com muito mais atenção, porque são bairros que centralizam um público à noite principalmente, né? Moradores de rua e entre outras coisas. Lógico, não estou generalizando, não estou dizendo que esse é o correto, essa é a nossa opinião em relação a esses locais. Então, se você que está assistindo esse vídeo, que mora em um desses bairros ou queira indicar qualquer outro bairro, comenta aí, fala pra gente, porque eu estou dando o meu ponto de vista e o ponto de vista do Sandro. Não significa que de repente você fala, mas você disse que Santa Cecília é um bairro seguro. Eu não acho, porque eu moro aqui. Então, é a sua opinião e tá super certo, tá válido, eu respeito e tá tudo certo. Então, você escreve aí pra gente, eu acho que é importante a gente saber e trocar essa informação. Porque nós falamos o que achamos. E você, o que acha? Você que já veio para São Paulo, ou na capital paulista, ou que você que já seja daqui, você já frequentou esses bairros que nós falamos, e entre outros bairros? Comente aí também, porque é importante. Não é porque a gente mora no centro que a gente conhece tudo, muito pelo contrário. A gente conhece bastante coisa, mas nem tudo a gente conhece. Todo dia, às vezes, a gente vivencia situações, não só no bairro, mas em bairros próximos, de repente a gente nunca foi. Então isso é importante a gente saber a sua opinião, né, Sandra? Sim, até para falar também do nosso bairro. A gente vive aqui na Santa Cecília, o nosso bairro chama Santa Cecília, mas o bairro oficial chama-se Campos Elíseos. E o Campos Elíseos já foi um grande bairro lá atrás, e hoje, de certa forma, é um bairro bairro que foi degradado com o decorrer do tempo, mas que ele está voltando. Exato. Lógico, como o Sandro disse, a gente está no bairro da Santa Cecília, a gente está tipo como se fosse um subdistrito considerado Campos Elíseos. Exato. O Campos Elíseos também é grande, ele não é pequeno, exato, tá? Muita gente fala, mas o Campos Elíseos são só 3 ruas. Gente, não é verdade. Isso aqui é um bairro, um subdistrito, como eles dizem, muito grande. Sim, e com todas as dificuldades ou todas as facilidades, a gente também tem certos cuidados, com certeza, em relação a morar aqui no centro. Não é porque a gente mora aqui que a gente vai sair qualquer horário do dia ou da noite com o celular, né, no ouvido ou fazendo uma selfie. Gente, isso não existe. Eu volto a dizer, todo mundo sempre discrimina e fala, o centro é perigoso. Eu vou te dar um exemplo, que eu não estou falando desses bairros, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. A gente tem acompanhado muito no noticiário, entre Vila Olímpia, Itaim, a parte de Pinheiros. Por dia, aproximadamente, assalto à mão armada acontece 1 a cada 20 minutos. Roubo de joias, de celulares. E detalhe, esses outros bairros que eu falei para vocês são bairros um pouco mais elite. Então, são bairros melhores, mais bem vigiado, mais bem policiado. Só que as pessoas que lá trabalham e vivem estão tão com medo de quem vive no centro, porque lá está muito perigoso. Então, assim, todos os lugares são perigosos. Não só o centro, mas como bairros elites. Mas a gente está se baseando naquilo que a gente vive. Então, se você que está assistindo esse vídeo e gostou, comenta esse vídeo, né? Deixa a sua pergunta pra gente, né? Deixa o seu like. Você que é um novo seguidor, se inscreva no canal, hype esse vídeo, que pra gente é importante, e torno a dizer, esse vídeo foi feito baseado naquilo que a gente vivencia e naquilo que a gente vê, tá? Eu não estou dizendo que a minha verdade ou a do Sandro seja absoluta. A gente está falando naquilo que a gente acha. Então, se você que está vendo quer dar sua opinião, comenta, que eu acho legal. Sim. Não é porque, como a gente mora aqui, que a gente sabe de tudo, porque a gente não sabe de nada. Sim. A gente só é um vivente
do lugar aqui, né? A gente está só vivenciando isso aqui. E é importante a gente entender que o centro, ele facilita a sua vida. Sim. Facilita a sua vida por causa da mobilidade, que você tem ônibus, metrô, principais avenidas, você chega rapidamente em vários lugares. Vários pontos. E ao contrário do que a gente está dizendo aqui sobre lugares bons e lugares ruins, o centro, a gente convida todo mundo a vir morar no centro, que precisa repovoar o centro. As pessoas precisam voltar para cá, isso, né? E transformar o centro realmente no que ele é e aproveitar toda essa infraestrutura que o bairro oferece. Porque a gente tem que mostrar para as pessoas que viver no centro de grandes capitais, que a gente vê não só de São Paulo, entre outros estados, a gente está tendo ideia pelo Rio de Janeiro. Né, aquela parte da parte do porto ali, né? Eles retrofitaram e a gente andou acompanhando alguns vídeos de alguns amigos. Gente, o lugar está ficando espetacular. O que encheu de prédio está trazendo gente para morar ali e é uma região degradante como aqui em São Paulo era. E hoje não é mais. Exato. Então nós temos que fazer e mostrar que a parte central ela faz parte da história e da vida das pessoas, desde que a gente povoe isso aqui, né, e mostre para os nossos governantes que eles podem não estar fazendo a parte deles corretamente, mas a gente está tentando fazer com que a coisa se transforme. A parte deles é organizar, manter a conservação e realmente dar estrutura para as pessoas que ainda existem nas ruas de São Paulo, que não é pouco, certo? Então, se você gostou desse vídeo, espero que você deixe aí seu comentário, siga aqui o nosso perfil, que é importante para a gente, e até um próximo vídeo, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fui.